eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas 8. Lucas 8 fala da parábola do semeador. Lucas 8, a parábola do semeador. Aí no versículo 4 diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear sua semente, e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, à beira do caminho, junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, quer dizer, não tinha terra, em cima da pedra não tinha raiz, não tinha terra, não tinha umidade. Então ela nasceu, secou, e por não ter umidade ela morreu. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Versículo 8, e a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ela é muito citada no livro de Apocalipse. Ela tem essa palavra é citada várias vezes no livro do Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, por que ele diz quem tem ouvidos, ouça? Porque todas as pessoas têm os ouvidos. Todas as pessoas têm os ouvidos. Mas ele está ensinando que a palavra é pregada e que muitas pessoas, mesmo a palavra sendo pregada, muitas pessoas é como se elas nunca tivessem ouvido. E aí eu faço uma pergunta para você: quando acabar esse ensinamento, quando acabar essa pregação, será que você, no final do ensinamento, no final da pregação, você terá entendido a palavra? Será que Deus terá conseguido falar com você? Será que o Espírito Santo conseguiu chamar a tua atenção? Ele conseguiu falar com você? Ou será simplesmente mais uma palavra? Ou será simplesmente mais uma pregação? Ou será simplesmente mais uma reunião que você participou e que nada aconteceu? Absolutamente nada aconteceu? Por isso que é importante você ficar atento ao que está sendo ensinado. Por isso que é importante você entender que é com você que Deus está falando. Por isso que é importante você entender que é com você que o Espírito Santo está falando. Não importa quem você é. Você pode ser um adúltero, uma adúltera, você pode ser uma pessoa que vive na promiscuidade, na sexualidade ilícita, no pecado. Você pode ser um pai de santo, mãe de santo, um religioso. Você pode ser um criminoso, um bandido. Você pode ser, não importa, você pode ser a pessoa mais errada, mais pecadora que existe nessa terra. Você pode ser quem for. Quem for. Deus, Ele está, através dessa palavra, buscando você, para salvar você. Mas para que Ele consiga agir na sua vida, há necessidade de você ouvir a palavra. Há necessidade de você atentar para a palavra. De você entender que o que está sendo pregado não é para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe, para a tua esposa, para o teu marido.
não é para os outros, você entender que o que está sendo ensinado é para você, que é com você que Deus está falando, você entender isso. O versículo 9 diz assim: e os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E aí eu quero falar com você mais uma vez, antes de ler o versículo 11, justamente o que Deus está me usando para ensinar. Quer dizer, o Senhor Jesus tem essa consciência que muitos ouvindo não ouvem, ouvindo não entendem, vendo não veem. Então ele falava por parábolas justamente para que a pessoa parasse para entender, para que através da parábola a pessoa se esforçasse para usar o entendimento, para que através da parábola a pessoa, ele falando em parábola, a pessoa se esforçasse para usar o entendimento no seguinte sentido: o que significa essa parábola? O que significa essa parábola? O que significa esse ensinamento? Por isso que ele falava por parábola, para que a pessoa colocasse a inteligência para funcionar, para que a pessoa colocasse o entendimento para funcionar, para que a pessoa conseguisse entender o que estava sendo dito, para que a pessoa conseguisse entender o que estava sendo falado, uma vez que ela se esforçasse, se esmerasse. Uma vez que ela se esforçasse, que ela se esmerasse. Aí o versículo 11 diz assim: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção? Duas coisas perfeitas dentro desse versículo 11. A semente é a palavra de Deus. E a semente é perfeita, porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Então, a semente, ela é perfeita porque a semente é a palavra de Deus. O semeador não é bispo, não é pastor da igreja A, pastor da igreja B. O semeador não é o homem, não é a igreja A, B ou C, ou a religião A, B ou C, não. O pregador, o semeador, o semeador é Jesus, é o Espírito Santo. Então, no que se refere ao caráter do semeador e o caráter da semente, o semeador é perfeito, a semente é perfeita. O problema não é nem o semeador e nem a semente. O problema é o solo. O que você leu comigo até agora? O semeador jogando a semente, algumas sementes caíram à beira do caminho. Outras sementes caíram no solo rochoso e outras sementes caíram no solo espinhoso. E a outra semente caiu num solo, na terra boa, e produziu 100 por 1. Então, o que nós entendemos com isso? O problema não é o semeador e o problema não é a semente. O problema é a terra. Tem 4 tipos de terra diferente, 4 tipos de solo, de chão. E cada tipo de solo, cada tipo de chão, mostra um tipo de pessoa que ouve a palavra. Então, cada tipo de lugar que caiu a semente é um tipo de pessoa que tem ouvindo a palavra agora, nesse momento. Uma delas é cada pessoa que está ouvindo a palavra. Antes de explicar
antes da explicação, eu quero fazer essa pergunta. Qual dos solos, qual da terra, qual terra é você? Qual solo, qual chão é você? Você é o solo rochoso? Você é o solo espinhoso? Você é o solo que beira um caminho, o chão que beira um caminho? Você é o bom solo, a boa terra? Qual terra é você? Porque a palavra está sendo jogada, a semente está sendo jogada. Qual terra é você? Qual solo é você? Olhe para dentro de você enquanto você está ouvindo. Olhe para dentro de você enquanto você está ouvindo a palavra. Será que você é a boa terra que está disposta a mudar tudo na sua vida? Será que você é a boa terra que tem disposição para fazer com que a semente venha germinar, a semente venha nascer, crescer e dar frutos? Será que você é a boa terra? Será que você é o bom solo? O ensinamento diz assim, o versículo seguinte, o 12. E os que estão junto ao caminho, quer dizer, o solo que está à beira do caminho, onde caiu as sementes à beira do caminho. Estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então, a primeira semente que caiu à beira do caminho, eu não sei se você lembra que a gente leu há pouco, lá em cima está escrito assim, vêm as aves do céu e roubam aquelas sementes. Vêm as aves do céu e comem as sementes. Lúcifer, o diabo e os seus demônios caíram do céu. Então a semente que cai à beira do caminho, é aquela pessoa que ela ouve a palavra, mas quando acaba a palavra, é como se tivesse sido só mais uma oração, só mais uma reunião, só mais uma palavra. Ei, a pessoa, ela não entende que aquela palavra é a chance que Deus está dando para que ela tome a decisão de ser dele e de viver com ele, e de abrir mão da vida errada. Então, essa semente que cai à beira do caminho, são as pessoas que até participam do culto. De repente você está aí agora, na sua casa, porque a sua mãe insistiu, seu pai insistiu, seu marido insistiu, sua esposa insistiu. E talvez mesmo que tenha sido por insistência, mas você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa sincera, você está ouvindo a palavra. Mas tem aquela pessoa que ela está ouvindo de maneira forçada e ela não quer saber. Quer dizer, é a palavra sendo jogada à beira do caminho. Quando acaba a reunião, quando acaba o santo culto, quando acaba, é como se nada tivesse acontecido. É como se ela tivesse visto um filme, é como se ela tivesse ido no mercado e tivesse voltado, sabe? É algo que é uma página virada, ela deixa aquilo para trás e ela não, é como se não tivesse sido com ela, ou seja, veio o diabo e roubou o que foi falado, Satanás veio e roubou o que foi ensinado, Satanás veio e roubou o que foi ensinado, o que foi plantado. Essa é a semente que cai à beira do caminho. Aí diz assim o versículo 13, e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então olha só, o que você está ouvindo? As que caíram em solo rochoso,
Você imagine uma pedra, uma rocha que tem ali 2 centímetros de terra, que tem pouca terra. A semente vai nascer mais rápido do que a outra que está embaixo da terra. Vai nascer até mais rápido. Mas ela não tem umidade, ela não tem terra, não tem raiz. Aí vem a tentação é tudo aquilo que separa uma pessoa de Deus. A tentação é tudo que separa a pessoa de Deus. Então a pessoa é tentada através da sexualidade ilícita, a pessoa é tentada a cometer um crime, a pessoa é tentada a cometer algo que desagrada a Deus, a pessoa é tentada a fazer justiça com as próprias mãos, a pessoa é tentada a roubar, a pessoa é tentada a mentir, e porque ela não tem raiz, a pessoa não tem raiz, então ela cai naquela tentação, ela morre espiritualmente, ela morre porque ela não está enraigada, em Jesus, então ela morre. Qual a tentação você tem sofrido? O que é o teu ponto fraco? O que é a tua fraqueza? Hein? O que é a tua fraqueza? Procure observar. O Espírito Santo, enquanto Deus está me usando para pregar, Ele está falando com você. O Espírito Santo está te revelando, o Espírito Santo está te mostrando. O que tem sido o teu ponto fraco? O que Ele tem usado para te enfraquecer? O que Ele mais usa para tirar você da fé, do altar, da presença de Deus? O que Ele tem usado? É a internet? É jogos da internet? Jogos de azar? É a sexualidade ilícita? É o quê? É o trabalho? São os estudos? O que o diabo tem usado para te tentar? Então, a semente que está no solo rochoso é essa semente, que ouve e até recebe com alegria, mas vem a tentação e ela não resiste. Às vezes resiste um tempo, 2 tempos e depois cai. E o versículo 14 diz assim: e a que caiu entre os espinhos são esses, os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então, a que cai entre os espinhos é aquela pessoa que, com o passar do tempo dentro da igreja, a pessoa acaba permitindo que os cuidados da vida e os cuidados desse mundo acabe sufocando a vida com Deus. Então chega um momento, a exemplo da crise que nós estamos vivendo, a pandemia, a quarentena, vem as preocupações, então a pessoa, a empresa vai à falência, os negócios dão errado, os clientes desaparecem, a pessoa perde o emprego, fica desempregada, aí começa a faltar dinheiro para pagar as contas, começa a faltar dinheiro para comer, vem as brigas, vem os conflitos, vem as confusões. Então os cuidados da vida não é como o versículo anterior que fala de tentação. Os cuidados da vida quer dizer, a pessoa se preocupa muito com o corpo, então ela investe no corpo, ela não investe na alma, não investe na salvação da alma, não investe em libertação, não investe em conhecer a Deus, ela não investe em ter o Espírito Santo, ela investe no corpo. A pessoa investe na intelectualidade acima do que ela tem que investir na salvação, investir no Espírito Santo. Então ela quer estudar e faz faculdade, faz pós-graduação, e faz mestrado, e faz doutorado. A pessoa investe no intelectual, a pessoa ela gasta a vida dela investindo no econômico, no financeiro, no profissional, no empresarial. Ela gasta a vida dela preocupada com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã.
ela gasta a vida dela preocupada em se casar ou conseguir restaurar o casamento, os cuidados da vida, as coisas que não é errado, não é errado, nada do que eu falei a pessoa ter o desejo de cuidar, não é errado, o erro é colocar estas coisas acima de Deus, é colocar estas coisas acima da vida eterna, é colocar estas coisas acima da salvação da alma, é colocar estas coisas acima da salvação da alma. Nós temos ensinado isso. Você quer lutar para prosperar? Não tem nada de errado, Jesus vai trazer vida e vida com abundância. Você no pacto de segunda-feira, você vai lutar para prosperar. Você quer lutar para ser curado? Terça-feira tem a corrente dos 70 da cura. Você quer lutar para ser feliz no amor? Toda quinta-feira tem terapia do amor. Você quer lutar pela libertação, cura da depressão, vencer o mal? Toda sexta-feira eu descarrego. Você tem uma causa impossível? Todo sábado é o jejum das causas impossíveis. Você tem um familiar viciado? Todo domingo à tarde tem a cura dos vícios. Tudo que você quer lutar, o que é bom aos olhos da fé, de Deus, não tem nada de errado, você pode lutar para conseguir tudo o que você quiser, mas isso tem que ficar em terceiro, quarto, quinto plano. Acima de tudo tem que vir a tua salvação, o Espírito Santo, você investir no espiritual. Todas as outras coisas têm que ficar em segundo, terceiro, quarto plano. O principal é você investir no altar. O altar significa a vontade de Deus, então o principal é você investir na vontade de Deus, é a sua libertação, é o nascer de Deus, é o receber o Espírito Santo, é ter o teu nome escrito no livro da vida. Assim como a planta foi crescendo, porque é isso que fala no versículo que a gente leu 14, assim como a semente brotou, germinou, e foi crescendo, a semente também foi crescendo, junto com a semente também foram crescendo os espinhos, e olha, sufocaram a planta. Aí se você observar, no versículo 14, até deu fruto, mas não deu fruto com perfeição. Pode colocar a tela cheia, o finzinho, diz assim, versículo 14, e não dão fruto com perfeição, quer dizer, não dão fruto com perfeição, até dá fruto, mas são frutos imperfeitos, é aquela pessoa que acaba sendo de Deus empurrando com a barriga, ela não é de Deus porque ela se libertou, nasceu de Deus e tem o Espírito Santo, ela é de Deus de maneira forçada, empurrando com a barriga, sabe aquele ditado que diz, que a pessoa leva no peito e na raça, então ela não faz as coisas erradas, mas no peito e na raça, com vontade de fazer, ela faz as coisas para Deus, mas faz com a força do braço, então até dá fruto, mas não dá fruto com perfeição, e talvez você é essa pessoa, você está na igreja querendo estar no mundo, você está na igreja querendo estar no mundo, você busca Deus querendo buscar o mundo, você está na igreja com o desejo de estar na carnalidade, no mundanismo, você é fiel à esposa querendo ser infiel, você é fiel ao marido querendo ser fiel, você é uma pessoa solteira que não tem intimidade com ninguém, mas querendo ter, você é um rapaz solteiro que não tem intimidade com ninguém pela sua vida com Deus, mas querendo ter intimidade com todo mundo. Você é uma pessoa que não rouba, você é uma pessoa que não engana, mas que às vezes fica com inveja de quem engana, de quem ganha dinheiro fácil. Ou seja, você está na igreja com a cabeça fora, você está na igreja com o coração fora. Você é de Deus empurrando com a barriga, você é de Deus de uma maneira forçada, e todos que são assim, os espinhos vão sufocar de tal maneira, que essa pessoa vai acabar, essa semente morre, essa planta morre. Aí o versículo 15,
E o último diz assim: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, olha bem, ouviu a palavra, você está ouvindo a palavra, o que tem que fazer então? Que ouviu a palavra, a conservam num coração, duas características, num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Quer dizer, a pessoa que, o bom solo, a boa terra, é aquela que ouve, a pessoa ouve e ela traz para si, essa palavra é para mim, essa é a boa terra. As outras terras não, isso não tem nada a ver comigo, essa palavra não é para mim, isso não tem nada a ver com a minha vida. A pessoa, sabe, a palavra ou caiu na beira do caminho, ou caiu na rocha, ou caiu no solo espinhoso. A boa terra é aquela pessoa que, ouvindo, traz para si. É comigo que Deus está falando, é comigo, essa palavra é para mim, a pessoa traz para si, é para mim essa palavra, é comigo que Deus está falando. E aí ela traz para si a palavra com os seguintes adjetivos: coração honesto e bom. Com o coração honesto e bom. Honesto é sincero. A pessoa sincera, ela é honesta. A pessoa honesta, ela é sincera. Honesto e bom. Aí olha que bacana o finzinho. Diz assim, e dá fruto. Dão fruto, mas não é fruto no estalar de dedos. Mesmo a terra sendo boa, dá fruto com perseverança. O que isso ensina? Que mesmo você sendo a boa terra, você não vai dar fruto no estalar de dedo, num piscar de olhos. Isso ensina o seguinte: tem coisas que na primeira vez que você participa de um culto, você já vê a diferença. Você recebeu oração no começo, perceba para você ver, você está abençoado, você está curado. Tem gente que a primeira reunião que participa já dorme bem de noite, a depressão já vai embora, primeira reunião que participa já abre a porta de um emprego, ela já tem um resultado, mas a mudança num todo é com perseverança. Então a pessoa dá frutos, o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, o fruto do Espírito Santo, são 9, leia lá, mas ela dá frutos com perseverança, a paz, a alegria. O Espírito Santo traz domínio próprio, o Espírito Santo traz mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, alegria. Então você está ouvindo a palavra, agora você pode pegar e jogar fora, fazer de conta que não é com você, ou você colocar dentro de você: esse ensinamento é para mim. Eu tenho que conservar essa palavra com o coração honesto. Então significa o seguinte: eu tenho que andar na honestidade. Então você olha para dentro de você e você vê tudo que tem dentro de você que não é honesto, que não é justo, que não é verdadeiro, aí você tira. Então tem que tirar a mágoa, a promiscuidade, a idolatria, a religiosidade, tira as dúvidas, tira o medo, tira os conflitos, tira tudo de dentro de você, tira. E coloque dentro de você: eu vou viver na obediência, eu vou viver na obediência à palavra de Deus, eu vou viver na obediência à palavra de Deus, eu vou seguir na obediência da palavra de Deus. Fiquem todos de pé, por favor. Eu gostaria que você, que está em casa, você vai ficar 100% à vontade.
Você vai dobrar os joelhos, ou ficar de pé, ou até mesmo sentado ou sentada, não tem problema. Mas você tem que aproveitar o momento para se render a Deus, para se render a Jesus. Você vai aproveitar esse momento. É um momento entre você e Deus. É um momento entre você e Deus. Ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer. Eu não posso pegar a tua vida e entregar para Jesus, porque a tua vida é tua. Quem pode entregar a sua vida para Jesus é você, só você.